Pode começar o Giga, né? O Giga tem que começar. Mas eu acho interessante o que o Pablo trouxe e também vem lá do começo, essa grande pergunta. É alguma coisa coordenada, essa lacração? É uma coisa por dinheiro somente? Da onde vem essa lacração? Ou é ideologia e é político, é um movimento para mudar corações e mentes? Então, tempo para vocês, nerdolas. 10 minutos. O Giga vai explicar agora, ele vai falar, mas o Pablo acabou de dizer, o movimento é político. Todos esses movimentos que foram citados são políticos. Não, eu vou falar rapidinho. É porque, assim, esse argumento da pandemia já surgiu mais de 2 vezes, acho que 2 vezes já foi falado isso, e eu acho que ele é válido, eu concordo com o Pablo com relação à transformação do público, realmente o gosto das pessoas vai sendo modificado, as pessoas vão indo para, né, a forma como a gente consome a cultura pop vai se modificando através do tempo. Agora, tem uns fatos que não tem como a gente escapar. Por exemplo, o Homem-Aranha, né, dos 3 Homem-Aranha lá, como é que é o nome daquele diabo? No Way Home. O próprio. Pô, ele bateu quase 2 bilhões no auge da pandemia, enquanto que The Marvels gerou uma moeda. Então, quer dizer... Era o Tobey Maguire, cara, voltando. Não tinha você entendeu? Pois é, mas... que os caras fizeram também. Mas você não tem como escapar, você não tem como escapar do fato de que gere interesse do público. Então, quando há interesse do público, as pessoas vão ao cinema, mesmo com pandemia, sem pandemia, geral acabou indo assistir aquela obra. Então, eu entendo o argumento, mas se você tentar se ater aos fatos, você vai perceber que realmente existe um ou outro evento que não dá para a gente concordar tanto que o cinema esfriou por conta da pandemia e foi só isso. Existe uma questão da qualidade das obras e, de acordo com a nossa visão, essa qualidade cai exponencialmente quando existe algum tipo de consultoria, quando existe algum tipo de exagero. A gente está escapando muito da questão do exagero, que eu acredito que seja o cerne da questão. Qual que é o meu ponto? O Miguel também falou uma coisa interessante sobre isso, com relação a se a lacração é o exagero, quem é que define o exagero? Né? O Miguel fez essa pergunta e ela passou batida até agora. Quem define é o consumidor. Quem define é o público que se sente incomodado a partir de um determinado nível de mensagem e ele decide, poxa, se esse filme está vindo com esse marketing, né? E aí você pega exemplos Lightyear, Mundo Estranho, que são obras da Disney, aí da Pixar, que tiveram uma baixa bilheteria porque em suas divulgações o marketing girou em torno da representatividade e tal, pautas que não chamam tanta atenção. E esses produtos vão para o cinema, acabam faturando menos. Eu ia falar sobre Barbie e o The Last of Us, porque o Barbie, para mim, é um ponto fora da curva. E é um produto que foi muito publicizado em cima do peso da franquia, do rosa, e não da mensagem que a gente sabe que estava incutida lá, só que muita gente só percebeu depois que assistiu. As pessoas foram ao cinema e descobriram do que o filme se tratava essencialmente assistindo. Tanto que na época teve gente saindo do cinema, vocês devem se lembrar, teve um monte de vídeo engraçado de mulher levantando brava, falando, pô, eu não sabia que o filme era isso, eu achei que era uma comédia romântica entre o Ken e a Barbie e tal, e de repente o filme tá me dando liçãozinha. O The Last of Us, né, que é um outro produto que também é calcado numa obra que já é um videogame, tem uma obra de videogame, mesmo com toda a qualidade que ele tem, e eu admito que tem a série, ele é um produto pior por causa da lacração. Mesmo com toda a qualidade, qual que é o ponto aqui? A lacração, ela é uma característica das obras. A gente não quer acabar com a lacração. A gente quer que a lacração seja exposta, a gente quer que o consumidor final perceba que, olha aqui, tá vendo essa série do The Last of Us? Ela é boa, mas se ela não tivesse essa lacrada, ela seria ainda melhor. Ela poderia ser muito melhor. Então, na minha visão, a lacração, ela atrapalha, ela prejudica tudo que ela toca. Se existe um produto que é bacana com a lacração, sem ela, ele seria infinitamente melhor. É a minha visão. Vou passar a palavra para os meus associados aqui, que eu sinto que me estendi. Eu gostaria de complementar algumas coisas. Primeiro, no exemplo de quem define o que é exagero e o que não é. O público. Cara, isso serve para praticamente tudo. Por exemplo, você pode falar que
Todo mundo conhece aquela pessoa que não gosta de cinema de ação porque é muito forçado, muito exagerado, porque é mentiroso. Quem define quando é exagerado, quando não é? Se é mentiroso ou se não é? Se Velozes e Furiosos é muito exagero? O público. Então tem gente que vai sentir que é exagerado demais, tem gente que vai sentir que é menos, e essas pessoas são livres para reclamar, para criticar, para querer assistir ou não. Não gosto de Velozes e Furiosos porque para mim é uma franquia muito exagerada. Então é a mesma coisa. Existem várias obras que eu identifico uma mensagem progressista, uma mensagem identitária, eu vejo que tá ali e eu acho que não atrapalha a obra. Sim. A gente falou de The Batman. The Batman, para mim, tem várias mensagenzinhas. Colocam na boca do Falcone uma piadinha anticomunista, então olha só, o cara mafioso, ele é anticomunista e tal. Tem vários desses momentinhos que você pega nas entrelinhas das piadinhas, mas eu acho um filme bom no geral. Assim, dá para separar as coisas. A questão é que essa ideologia tá lá, esse viés tá lá. Cara, o Luiz, ele fez vários... Eu não conhecia o Luiz Celari, tá? Que eu tô conhecendo agora. Mas ele fez vários comentários que eu achei muito interessantes. E ele até falou uma coisa lá atrás, que eu não sei se vou conseguir resgatar, mas ele estava citando sobre a forma como foi mostrado, né? Essa veia cristã e conservadora do Capitão América e também essa veia mais capitalista do Tony Stark. E eu achei interessante, porque ele citou o quê? Filmes das primeiras fases, né? Filme da fase de ouro. Isso não é trabalhado no personagem da mesma forma que as características progressistas e identitárias são trabalhadas nos outros personagens. O Pablo Peixoto até meio que concordou com isso, que uma frase basta no Steve Rogers, enquanto precisa de um textão na boca do Sam Wilson. Pô, She-Hulk. O tempo inteiro o She-Hulk na sua série precisa se afirmar enquanto feminista. Você não vê uma obra trabalhando o Steve Rogers o tempo inteiro ele fazendo proselitismo cristão, proselitismo conservador. Você não vê isso. Eles no máximo pincelam isso para mostrar, ó, isso aí tá no personagem, a gente admite que isso tá lá. Mas você não vê isso. Você não vê um discurso profundamente capitalista sendo quase que um norte da construção do Tony Stark. Enquanto sempre que você vê uma carga muito pesada em cima de personagens politicamente posicionados, né, no entretenimento da última década, é sempre essa posição de esquerda. Em contrapartida, geralmente, quando você vê uma posição mais bem trabalhada, elaborada num personagem da cultura pop nos últimos anos que tem uma visão mais conservadora, é um vilão. Geralmente é o cristão que é o vilão, é o reaça, é o conservador. Então tem essa divisão muito grande. Eu também não me incomodaria com o fato de que você tivesse uma super-heroína feminista. Mas por que não uma super-heroína conservadora também, mãe de família, tranquila, sabe? Porque tudo bem você ter um super-herói, um arqueiro verde comunista mesmo, declarado que ele quer tirar dos ricos para dar para os pobres, não sei o quê, mas você também tem um herói posicionado conservador e você tem esse confronto de ideias. A gente fala que tem política nas histórias desde sempre. Cara, mas era completamente diferente. Você pega HQs antigas, recentemente teve um debate sobre uma discussão armamentista nas HQs do Homem-Aranha. Nessa HQ, que levantava esse debate sobre o armamentismo, você tem lá um personagem para representar a visão do armamentista e a visão do desarmamentista, e o debate é aberto. Não é assim que você vê hoje. Você vê muito mais discursinho, palestrinha, você tem o herói com discurso de esquerda, geralmente, sendo o correto e o bom, e o personagem reaça, que é o mal. Você tem obras como Arlequina e sua Emancipação, maravilhosa, não lembro o nome do filme, gigantesco, onde as mulheres são todas berés, empoderadas, e todo homem que aparece no filme é um escroto, é um babaca, não tem um. Literalmente, não tem um único que apareça que não seja um babaca, que não esteja lá para personificar o homem como essa figura de asa. Então, é porque eu falei, tem vários filmes assim. Você tem sempre uma direção muito forte indo para um lado e não para o outro. Então, para mim, falta a diversidade mais importante, seria a diversidade ideológica. Eu acho que se você tivesse mais obras que podem ser panfletárias para a esquerda, mas você tem algumas obras também no mainstream panfletárias para a direita, as coisas estariam um pouco mais equilibradas. Eu sinto que o maior problema é que isso ficou muito desequilibrado, muito monopolizado na mão de umas pessoas. A gente sabe, inclusive, de roteiristas, desenhistas, atores que, quando se posicionavam à direita, eram demitidos. Gina Carano tá aí para provar. Você tem... Não vou lembrar de cabeça agora o nome de alguns desenhistas, mas eu sei, Joe Bennett, talvez, alguns que foram afastados da indústria porque tinham publicações problemáticas, sendo que também tem publicações problemáticas de artistas engajados politicamente na esquerda, isso não surte nenhum efeito. Então aí você tem vários problemas da cultura do cancelamento, da espiral do silêncio, você remove do mercado figuras de uma posição, você mantém praticamente só de uma, e você faz com que todas as obras, quando vão politizar, vão sempre para a mesma direção. Óbvio Wagner, que no longo pode fazer uma prazo perguntinha isso vai incomodar. rápida sobre esse mesmo assunto que você está falando? É rapidinho. Claro. Você disse aqui que é o seguinte, você queria mais obras, se tivesse mais obras panfletando para a direita, para equilibrar, seria ok. Partindo dessa premissa. Se eu queria ter até essa visão de vocês aqui, eu não sei se vai mudar a regra do debate, mas enfim.
Imagina que eles pegarem essas obras aí e mantivessem a mesma qualidade de escrita, porque a qualidade, como você falou aqui, da escrita da panfletagem para a esquerda é pior do que a do Steve Rogers. Isso o Pablo falou, eu concordo também. Eles, numa frase, resumiram o lado dele. E as da esquerda realmente fica chato. Às vezes não porque é de esquerda, mas porque é mal escrito, como você mesmo disse, né? Sim. Se eles mantivessem a mesma qualidade de escrita que a gente está vendo agora, a mesma qualidade de produção, a mesma qualidade de tudo, mas a lacração, ao invés de ser de esquerda, for de direita, vocês criticariam da mesma forma? Ou vocês Sim, eu acho que a gente tem alguns exemplos, são poucos porque isso acontece pouco, mas, por exemplo, teve uma produção do Daily Wire, que é um veículo de direita nos Estados Unidos, que produziu um filme chamado Lady Ball, se eu não me engano, que era zoando a questão das mulheres, Lady Ballers, zoando as mulheres trans nos esportes femininos. Isso. Panfletagem de esquerda, panfletagem de direita. As pessoas criticaram, por quê? Porque falaram, cara, a gente entende a ideia do filme, a gente entende que é uma coisa pra gente, mas foi mal feito, é ruim. Então as pessoas criticaram. Talvez, hoje, pela escassez, sabe quando você tá no deserto, você não vê água há muito tempo, né? Você fica sedento por aquilo. Graças a Deus eu não sei, eu nunca fui. Então. Mas a gente começa a ficar sedento. Bom, hoje em dia, como tem muito conteúdo ruim sendo produzido, eu, inclusive, fui um dos que falei que o filme do Sam Wilson é legal. Pra mim foi acima da média. Por quê? Porque eu acho que tinham tantas produções ruins recentemente que Sam Wilson, pra mim, foi acima da média e me agradou. O filme, né, agora. Então, eu acho que esse tipo de coisa acontece. A gente começa a aceitar, talvez um pouco mais, porque tá precisando. Agora, chega num ponto, se tivesse equilíbrio, eu acho que as coisas seriam naturais. Agora, também vou ser honesto aqui. Eu acho que se existisse um mercado realmente mais livre e aberto, que faz com que o Sam Wilson mostre mais vezes que ele é o Sam Wilson não, desculpa. Que o Steve Rogers é realmente um cristão, é um conservador, que essa ideologia também é importante para ele, sabe? Isso ficasse mais visível em mais momentos. Isso traria mais bilheteria, porque claramente o público está mais interessado nisso hoje. Mas e se fosse mal feito, igual está sendo feito as obras de hoje em dia? Se fosse mal escrito? Eu acho que mal escrito vai ser um problema em qualquer contexto. Nem tudo é mal escrito. Eu admito, mal por escrito exemplo, é uma coisa também super, né, um pouco subjetivo. Pedante, por né? exemplo, eu acho que o exemplo da Pequena Sereia é interessante, que eu trouxe anteriormente, porque eu não acho que o filme é ruim. Eu acho que o filme fez pouca bilheteria. Eu acho que fez pouca bilheteria por causa da polêmica, por causa da mudança. Porque eles pegaram a única princesa ruiva da Disney, que tem uma questão estética muito marcante, muito importante, muitas vezes entre segunda e terceira personagem mais popular entre as princesas da Disney, e mudaram totalmente ela. Enquanto todas as outras eles estavam tentando fazer parecida visualmente, na Pequena Sereia mudaram. Isso afetou, muitas pessoas não quiseram acompanhar porque não viram ali a representatividade da sua personagem. E aqui também cabe lembrar, nerd em geral, é chato com fidelidade estética desde sempre. A gente reclamou do Tobey Maguire de olho azul para interpretar o primeiro Homem-Aranha. A gente reclamou do Heath Ledger. A gente reclamou do visual Power Ranger do primeiro Duende Verde. O último Craig 007 loiro. Eu ia falar exatamente. O loiro, né? O 007.